Começar pelo jogo da seleção brasileira, terminou nesse instante. Milton Leite, Maurício Noriega e Muricy Ramalho estão com a gente para contar a história desse jogo. O destaque, Muricy, pelo fato de ser um amistoso, um jogo em que o adversário não ofereceu muita resistência, o Brasil mesmo não impôs tanta intensidade na partida, acaba sendo a lesão do Neymar, né? Acho que a gente pode começar contando sobre isso a história. A gente pode mostrar a imagem da pancada que ele sofre, o pé virando, e como ele sai chorando, realmente com o pé bastante protegido ali, pelo jeito, não é uma lesão que vai curar da noite para o dia. Pois é, nesse momento, Thiago, numa clínica aqui em Brasília, né, ele foi retirado ainda durante o daqui, ele foi levado numa van como pessoal médico da CBF para fazer um exame mais apurado, provavelmente exames de imagem, né, para tentar investigar a gravidade dessa contusão. Mas eu estava até conversando, nós estamos vendo as imagens de quando ele era retirado, ele saiu daqui de muleta, chegou na clínica de cadeiras de rodas, né, evidentemente para não botar o pé no chão, para um agravamento da contusão, digamos assim. Mas eu estava até conversando com o Muricy que trabalhou com o Neymar ainda na época do Santos, como tem sido recorrente nesses últimos tempos da carreira do Neymar, as contusões, né? Claro que ele não tem culpa, mas as contusões têm acontecido, né? Já foi assim no ano passado, quando ele ficou fora da fase mais aguda da Liga dos Campeões lá no Paris Saint-Germain. Ele chegou na seleção essa semana passada, com problema no joelho, que ele ficou ali 2-3 dias sem poder treinar. Hoje aqui, com 10 minutos de jogo, ele tem essa torção no tornozelo, que eu arriscaria o amistoso do domingo contra o Honduras, e dependendo da gravidade, para o que acontece, o Brasil estreia contra a Bolívia, né, na sexta-feira da semana que vem lá no Morumbi. Nós estamos vendo exatamente os momentos aí, né, dessa história que a gente tem que contar, né, a dividida ali com o jogador do Catar, e aí nessa imagem fica muito clara a torção no pé direito dele, né, como o pé dele dobra para o lado direito e traz todo o peso do corpo, e aí ele sai chorando, né, na hora que o Brasil faz o gol, ele sai do campo, ele vai direto ali para o banco de reserva, já chorando, e imediatamente é colocado uma enorme bolsa de gelo no pé dele, ele ainda durante o primeiro e depois é levado para essa clínica, né, Noriega e Muricy. Eu tenho a impressão que se a gente fosse apontar um destaque aqui desse jogo do Brasil e Catar, o destaque é a preocupação, né, com o que pode ter acontecido com o Neymar nesse lance. Por que passa o Neymar, né? O Madibo, jogador número 23 da equipe do Catar, vai na bola, na verdade, ele atinge a bola e depois o Neymar, no choque que acontece depois do toque do Madibo na bola. É que nem foi falta. Nem foi falta no lance. Ele acaba com a pontinha do pé, ele vira ali. Quando ele se desequilibra do choque, que ele tenta apoiar o pé no chão, ele dobra o pé. Tá tentando escapar, né, da jogada, e aí o peso do corpo acaba passando. Vamos torcer para que não seja nada e que ele possa, além da questão da lesão, resolver os problemas que ele tem que resolver, claro, o que aconteceu, o que tiver que ser resolvido pela justiça, aconteça. E fico assim com a sensação de que a seleção, falando de futebol um pouquinho, a seleção fez um primeiro tempo legalzinho, alguma coisa, mas o segundo tempo não foi legal. Aí, principalmente pelos que entraram com a chance de mostrar serviço. O próprio Everton que entrou depois, né? Jogadores que têm a oportunidade de dar uma chance, mostrar alguma coisa, botar uma dúvida na cabeça do treinador. Achei a seleção meio preguiçosa no segundo tempo. Tem razão. Em relação ao Neymar, ou seja, no Santos, o jogador em 2 anos não se machucava, tá se machucando demais no aquecimento, assim, antes de entrar no jogo. A gente sentia um pouco assim nervoso, ou seja, ele não estava como ele sempre está, ou seja, sorrindo, brincando com os companheiros. Isso preocupa um pouco, isso traz uma coisa negativa para ele mesmo, ou seja, então não é fácil a situação dele, mas é complicado de jogar do jeito que ele está jogando. Em relação à seleção brasileira, fez um bom primeiro tempo, só um bom primeiro tempo, não foi? Enfrentou um time fraco, a gente esperava acho que mais, né? Porque ganhou a Copa do Catar, mas a seleção brasileira no segundo tempo foi muito lenta, sem inspiração nenhuma, né? Então foi um jogo muito chato no segundo tempo. E teria que aproveitar, ou seja, era um sparring muito bom, assim, porque vai jogar contra a Bolívia igual, ou seja, time muito fechado, e hoje era o dia para ter um treinamento mais forte do que foi. Acho que como outro fator positivo, a gente está vendo o gol do Richarlison, é o bom lado direito que ele formou com o Daniel Alves. Tudo aquele lado direito, porque o Daniel Alves dá o passe para ele fazer o gol de cabeça, o lançamento, que inicia esse segundo lance, quando ele lança o Richarlison na área e o Richarlison faz assistência para o Gabriel Jesus, né, Noriega? Então me parece que esse lado direito, e sobretudo essa chegada do Richarlison à seleção,
está sendo um dos fatores positivos, né? Ele troca muito bem de posição com o Gabriel Jesus. Isso tá funcionando legal. Eu acho que o Daniel Alves traz muita qualidade para a seleção brasileira, porque ele cruza bem, é um jogador experiente, melhora a saída de bola do time. Tem coisas aí a serem melhoradas. O Muricy, concordo plenamente com o Muricy, da oportunidade perdida para experimentar algumas situações, porque o time do Catar joga com 5 zagueiros, né? Repetiu o sistema que usou na final da Copa. 5 caras lá atrás, 3 no meio, 2 apenas na frente. A Bolívia vai investir nesse mesmo sistema na abertura da Copa América, no dia 14 no Morumbi, tentar algumas situações. Mas, repito, para mim só chamou atenção, assim, a coisa meio blasé, assim, dos jogadores como o Paquetá, por exemplo, né, que eu acho um excelente jogador. Pô, tem uma oportunidade dessa contra o Catar, Brasil, Copa América chegando, vai para alguma coisa. Mostra serviço, né? Mostra que tá afim de jogar na seleção. Uma seleção tranquila demais no segundo tempo. Milton Bota aqui e o Lédio, a gente acompanhou juntos a partida aqui na redação. Por favor. Alguns destaques individuais. Ninguém brilhou, né? O Milton, Nori e o Muricy já falaram, não teve nenhum grande destaque positivo. A partida não foi de alta intensidade, muito brilho. Mas tem esse lado direito que foi mencionado que funcionou legal. O Richarlison tem sido sempre uma constante positiva na seleção brasileira. Eu acho que se a gente pode tirar um destaque e dizer quem é que amistoso para deixar uma boa imagem, acho que o Richarlison pode ser citado. A participação dos 2 gols, a movimentação boa enquanto esteve em campo. Um registrinho que na hora desse pênalti, o torcedor no estádio, pela reação dos repórteres que estavam lá e colocaram as informações, os torcedores brasileiros gostaram, porque é um pouquinho de emoção no final, porque já estava um jogo morno. Mas essa é a dúvida, eles gostaram porque era VAR ou que poderia sair um gol do Catar? Não, eu acho que não pelo gol do Catar, acho que para botar uma emoçãozinha ali no final, porque foi comemorado. Quando o pênalti bate na trave e não entra, o torcedor comemora. Essa é uma coisa simpática, um gol do Catar, né? O primeiro jogo no profissional, né? Já se enfrentaram em categoria sub-20 e sub-17. O ingresso foi. Para botar uma diversão ali no finalzinho. Agora, eu tô aqui pensando, estendo a pergunta para os amigos, não sei se é uma teoria muito absurda. Se tudo que o Neymar está passando nos últimos tempos, não só o último episódio, mas os últimos episódios fora de campo da vida dele, podem ter relação ou ter como consequência essa parte física também. Ele está se machucando muito. Será que a falta de concentração, a dificuldade de se concentrar no jogo, energia, se isso deixa o tempo de reação dele mais lento, então ele tem se machucado mais? Energia em que sentido, assim? Energia para treinar, é alguma coisa nesse ruim, sentido. Né? Não, acho que é muito mais. Quer dizer, o cara não consegue se concentrar o suficiente. E aí ele perde o tempo de reação, ele já não treina com a mesma intensidade, durante o jogo ele não está tão focado assim, então ele não foge tanto da pancada e acaba se machucando. Vocês acham que isso pode acontecer? É que a lesão de hoje, que talvez esteja dentro desse contexto, mas houve lesões anteriores. Mas houve fatos anteriores também, teve briga com o torcedor, teve discussão nos bastidores do clube onde ele joga, ele vem encadeando uma sequência de problemas. Aí tá vendo umas imagens do Neymar agora, Lédio, eu queria saber de você se você acha, então, nessa linha que o Bob abriu, se esse momento do Neymar pode contagiar, por exemplo, jogadores como o Paquetá, um jogador mais jovem, que entra no segundo tempo e viu o clima no vestiário no intervalo, viveu essa semana de treinamento na Granja Comari. Você acha que existe um impacto, existe uma contaminação, entre aspas? Essa é a primeira pancada que ele levou hoje, que também foi dura. Eu acho que então tá relacionado ao peso do jogo, é um amistoso. É um amistoso, falta uma semana para a Copa América, tem outro amistoso domingo, o adversário. Ninguém quer se desgastar, ninguém quer ter o risco de ter uma lesão. O melhor jogador tem uma lesão logo no início do primeiro tempo. Então, faz 2-0 rapidamente, aí depois administra. Ninguém está afim de botar o pé na dividida num jogo como esse. Agora, sobre o Neymar, eu não sei o que os amigos lá, o Milton, o Nori e o professor Muricy acham. Eu não teria escalado o Neymar. Eu não teria, eu escrevi isso no Globoesporte.com essa semana. Não teria escalado hoje. É muita coisa na cabeça dele, em torno dele, na seleção brasileira. Eu teria preservado. Não é questão de engenharia de obra pronta. Ele não é por causa da lesão. Pelo momento dele, eu teria preservado. E talvez essa lesão, se não for tão grave assim, o tire apenas do jogo contra Honduras,
seja até boa para ele. Ele fica um pouco fora do radar. Uma semaninha para respirar fora dos holofotes. Dando um tempo, vendo o que vai acontecer nos bastidores, lá com os problemas pessoais dele, e sai um pouquinho do olho do furacão. Sinceramente, eu não teria escalado o Neymar hoje. É legal ouvir o Muricy sobre isso, já que conhece bem o Neymar e o clima em vestiário, quanto isso pode ou não contaminar o resto do elenco. Não, e se o que acontece com ele fora de campo pode alterar a capacidade dele como atleta, se isso pode estar acontecendo. Eu concordo com o Bob, ou seja, ele não está legal, ele tem que estar feliz para jogar. O Neymar tem que ter um cara que está sempre brincando com os jogadores, ele tem que entrar em campo para se divertir, ele sempre foi assim, e se percebe, ou seja, eu no aquecimento fiquei olhando para ele, fiquei estudando o Neymar, eu conheço bem, ele não está legal, e isso faz a diferença, leva para dentro do campo sim, esse negócio que não leva para dentro do campo, isso não existe. Esse negócio de chavinha, que a chavinha para cá, a chavinha para lá, não existe. O problema que ele tem fora do campo prejudica bastante ele. Ele tá triste, cara. O Neymar percebe que tá triste. E o Bob tem razão, sim. Ele levou dentro do campo, ele levou para dentro do campo essa tristeza. E aí não desenvolve futebol. E traz essa coisa negativa, cara. E isso me parece que traz a contusão também. Então ele não tá concentrado, ele não tá focado no que ele tá fazendo. E eu tenho certeza, eu não acompanho os treinamentos, mas com certeza também deve estar sentindo nos treinamentos. Então ele tem que rever isso também, entendeu? A gente tem que olhar com carinho isso. Agora, do Tite tirar o jogador é complicado, entendeu? É complicado, mesma coisa fazer uma punição. É difícil pro Tite tomar essa decisão. Isso eu acho que teria que partir um pouco mais do Neymar do que do Tite, né? Então a gente tem que entender, o Neymar está triste e por isso que ele está nessa situação. Como observador apenas, né? Porque a gente não jogou, a gente não foi técnico, a gente não frequentou vestiário, não nesse nível, né? Mas eu acho impossível uma pessoa passar pelo que o Neymar está passando desde a semana passada e não sentir nada. E entrar normalmente como se nada tivesse acontecido para jogar o jogo aqui hoje. E eu não estou dizendo que ele é culpado, que ele é inocente, enfim, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser... As provas estão começando a aparecer, as coisas estão começando a surgir no inquérito, né? Acho impossível alguém que esteja passando por isso não sentir algo, por mais maduro que seja. A gente já tem exemplos de que o Neymar não chega a ser a pessoa mais madura do planeta. Qualquer pessoa, né, Milton? Qualquer pessoa passaria por isso, quer dizer, é impossível. Então, eu acho que é muito próxima uma coisa da outra a relação da situação que ele está vivendo com essas contusões. Eu acho que tem uma proximidade muito grande. Você vai falar, mas ele torceu o tornozelo, podia acontecer com qualquer um. Mas só acontece com quem está meio desequilibrado, né? Quando você está mais desequilibrado, eu acho difícil essas coisas não acontecerem. E acho que o que está acontecendo com o Neymar dentro do campo é um pouco reflexo de tudo que ele está trazendo de fora. Cabeça e corpo andam juntos, andam né? juntos, não tem claro. jeito. E acho até que ele deveria ter sido dada a ele, pela CBF, a oportunidade. Você faz o que você quiser. Você quer sair, você não quer jogar a Copa América, não tem problema. Resolve a sua vida pessoal, particular. É gravíssimo, né? Que, como o Milton falou, ninguém sabe o que aconteceu, mas a acusação é grave, muito entendeu? grave. Mexe com a cabeça de qualquer um. Mexe com a cabeça de qualquer um. E ele tem, se eu sou acusado de qualquer coisa, eu vou querer me defender. Claro. Eu provar o que eu tenho, o que eu não tenho para provar, entendeu? E passar limpo a situação. Por isso eu acho que talvez, da direção da CBF, mais importante agora era dar ao cidadão Neymar, fica tranquilo. Não vai mudar nada pra gente se você jogar ou não a Copa América. O mais importante é você resolver a sua vida. É impossível que esse garoto, que não é mais garoto, né, um homem de 27 anos, pai de família, esteja dormindo. Verdade. O cara não dorme. Com certeza. Não dorme isso aí, porque ele é o assunto mais comentado do país hoje. E talvez até, né? Mais comentados do mundo. Um dos assuntos mais comentados, pelo menos nesse nosso meio esportivo e de mídia, certamente é um dos assuntos mais comentados do mundo. Eu vou até além do que disse o Nori, eu concordo com ele, mas eu acho que deveria ter partido do Tite a decisão de falar, Neymar, você é o meu camisa 10, eu quero que você volte a ser capitão, mas hoje não dá para contar com você. Cuida de você, não, mas olha aqui, cuida da sua imagem, cuida da sua saúde. A gente não sabe se o Tite não fez isso e ele disse, não, eu quero. Tá, mas o Tite deveria ter falado, eu sei que você quer, verdade. Eu sei que você quer muito, eu te conheço, você quer estar em campo, mas eu tô fazendo isso por você. Você pode ficar chateado comigo hoje, mas eu vou te proteger. É hora dele ser preservado. Você tá com um problema que é sério. Cuida de você. Semana que vem você volta, o mês que vem você volta. A tua vaga na seleção é sua, ninguém vai tomar. Eu acho que, assim... lá de cima, é do comando da CBF, mais do que do treinador. Acima do Tite. E acho até, só para falar, pegar um... e acho até que nessa questão do Tite, eu tô mais na linha do Muricy. Se o Tite não põe ele para jogar aqui hoje,
iam dizer que o Tite estava punindo ele. E aí o Tite já tinha dito claramente na coletiva que não entraria nessa questão pessoal dele porque não fazia parte do escopo do trabalho dele, vamos dizer assim. Então se o Tite não põe ele para jogar hoje, iam dizer, tá vendo? O Tite tá punindo o cara porque o cara teve isso, teve aquele outro. Para não fazer isso, o Tite bota ele para jogar. Mas eu concordo, eu acho que talvez se tivesse partido ou da direção da CBF, acima do Tite, ou do próprio Neymar, aí sim, né? Tira o cara do jogo porque ele não pode ter a cabeça para jogar. 100% emocionalmente ele não tá bem para jogar. Claro que não tá. Ele não tá bem. E ele precisa estar 100% para jogar futebol. Ou seja, o que eu falei, o cara que tem que ter alegria para jogar e ele não tá bem. Sinceramente, ele não tá bem e ele tem que rever isso também. Tem que abaixar um pouco a bola, ficar mais tranquilo, porque ele não tá feliz para jogar. Essa não é uma crítica ao Neymar. Ninguém estaria tranquilo nessa situação. Eu acho assim, por mais cruel que possa parecer, mas o Neymar hoje para a seleção brasileira é que nem tem uma Ferrari pendurada na parede, entendeu? É muito legal, te dá status ter uma Ferrari na parede, mas não serve para nada. Causa muito mais problemas. Então, é o momento de resolver o que tem que ser resolvido para contar. Então você tem que saber a hora que você vai usar a Ferrari. Saber a hora de descer ela da parede e botar ela para rodar, porque agora tá nesse sentido, assim. E há várias formas de comunicar, né? Eu entendo essa posição de que o Tite já disse, não vou punir, é uma questão pessoal, eu não vou entrar nisso, mas ele poderia comunicar, falar assim, ó, eu entendi que é melhor para ele, melhor para a seleção, a vaga dele é dele, ele continua sendo meu 10. Tem formas de se comunicar sem causar prejuízo nem à seleção, nem ao jogador. E principalmente, ter o plano para a seleção, competitivo para a seleção, para as competições que a seleção precisa jogar, com a possibilidade de não contar com o Neymar. Dele se machucar, ou dele não poder jogar, ou dele estar fora, etc. A seleção brasileira precisa ter uma forma de jogar e saber jogar sem contar com esse recurso. Exato. É o jogador com mais qualidade técnica, mas tem que ter um plano sem ele também, que também seja muito competitivo. A gente vai acompanhar o desdobramento, nossa equipe de reportagem está acompanhando o Neymar, daqui a pouco a gente vai trazer informação atualizada. A gente mostrou agora a imagem dele na clínica sendo atendido de cadeira de roda para não precisar apoiar o pé no chão, não precisar usar a muleta também, que é muito desconfortável. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa lesão. Ele está passando por exames. Daqui a pouquinho, mais novas informações sobre o Neymar. Vamos falar um pouquinho mais da seleção brasileira? Vamos começar falando um pouquinho desse lado direito. A gente falou do Richarlison, falou do Daniel Alves, como ele funciona bem, como ele chega ali. É como se ele nunca tivesse saído, nunca tivesse se lesionado, nunca tivesse se afastado. O Daniel é um cara que ele vive um amistoso. Ele joga um amistoso, não vou dizer com a mesma intensidade de um jogo à Vera, mas ele joga com vontade, é um termo ruim, mas dedicado. Ele se interessa por aquilo. Ele consegue manter a concentração o tempo inteiro. Ele gosta de estar na seleção brasileira, ele gosta de competir pela seleção brasileira. Eu acho que é importante ainda tê-lo na seleção, ainda mais agora como capitão. Eu acho que ele tem um peso. Muita gente discute o Daniel, mas eu ainda acho que ele ainda tem um espaço dele. E se deu muito bem com o Richarlison. O Richarlison é outro que está aproveitando muito, né? Cada amistoso que tem, ele cava mais um espaço para ele dentro da seleção brasileira. Hoje parece ser um jogador irremovível da seleção brasileira. Eu já disse isso outras vezes, o que eu gosto muito do Richarlison é que ele tem uma evolução constante. Não é um jogador que deu um saldo, que ele tinha 18, aí aos 18 e meio, de repente... Não tem acomodação. Não, ele vai evoluindo aos poucos. Você vê que ele foi criando uma base sólida de desempenho, né? Inclusive a carreira dele é assim, né? Ele vai subindo degrau a degrau, não são saltos. América Mineiro, Fluminense, Watford, aí foi pro Everton, daqui a pouco ele vai para um clube maior da Inglaterra. Exato. Parece que ele sobe degrau a degrau, sem pressa, mas sempre subindo, sempre evoluindo. Gabriel Jesus, Milton, Nori e Muricy, gostaram também da noite do Gabriel Jesus? Fez gol, pra ele é bom, né? Não foi, assim, uma coisa fantástica, maravilhosa. Mas eu acho que o Richarlison ajuda muito o Gabriel Jesus. Eles podem trocar bastante de posição. O Muricy até falou disso. Seria legal ver o Richarlison, né? Ali por dentro, como se fosse o 9 mesmo. Mas eu acho que eles formam uma dupla muito interessante. Um ajuda o outro. São jogadores que estão num momento legal, né? Não estão... Eu acho que o Richarlison, com uma regularidade maior até do que a do Gabriel Jesus na função ali. Mas eu gosto dessa dupla aí. Acho que com o entrosamento eles tendem a crescer. E uma coisa que me chamou a atenção, Muricy, principalmente no jogo de hoje, é um Gabriel Jesus em relação ao que a gente viu na Copa do Mundo ano passado, quando ele foi muito criticado. Um jogador um pouco mais móvel, né? Ele saindo mais da área, vindo ajudar, vindo buscar o jogo, saindo para o lado, como disse o Noriega, abrindo espaço para o Richarlison vir por dentro.
Achei uma boa partida, não foi maravilhosa, como disse o Noriega, mas achei que ele foi bem no jogo. E não voltando tanto, agora voltou na Copa do Mundo, mas lateral, né? Ele teve liberdade para se mexer no ataque, mas sem a função de sem a bola. Tem que marcar. E tem que marcar atrás de lateral, entendeu? Então hoje ele ficou Sendo mais próximo. atacante, né? Claro, sendo atacante, ficou mais próximo do gol, fez o gol, teve mais oportunidade. E o legal, quando o Richarlison vem para dentro, se torna 2 atacantes. Isso é muito importante, esses 2 atacantes. Confunde demais a defesa. Não fica só isolado. Quando a bola está ao contrário, o Richarlison está por dentro. Isso facilita bastante. E para mim, na minha opinião, o melhor jogador em campo hoje foi o Daniel. Jogador que, como o Nori falou, leva a sério. Aí também no programa falaram que leva a sério. Jogou muito bem, tem um bom passe, deu o passe pro gol. É um jogador muito importante. E aí tá o cara que é o capitão da seleção. Mostrou que ele tem uma liderança, mostra fora do campo e dentro do campo. Então, o Daniel, para mim, na minha opinião, foi o melhor campo. Claro que não foi um espetáculo, né? Porque o time todo não foi assim tão bem, principalmente no segundo tempo, mas para mim foi o mais regular do time. Importante esse gol pro Gabriel, que ele fez 2 gols contra a República Tcheca. Agora faz mais um. E ele tinha todo aquele estigma na Copa do Mundo, que ele não marcou. Em branco, né? Mas era uma questão tática, né? Tirando o peso, a questão do né? posicionamento dele, da função que ele tinha durante a Copa do Mundo. É gol em amistoso, mas é gol. Então, É gol, mostra que sabe fazer. estatística, vai aliviando um pouco o cara, tirando ele um pouquinho da pressão. Acho que é importante para ele. Esses amistosos foram legais para ele. Tem a imagem que a gente não viu ainda do pênalti que o juiz marcou e depois volta atrás com a atuação do VAR. O VAR mostra que o lance não era para marcação do pênalti. Vamos mostrar o lance. Já estava 2-0 para o Brasil, primeiro tempo ainda de jogo. Está muito perto ali, a mão colada no corpo. O árbitro está próximo, mas não tem o melhor ângulo, né? Porque ele está nas costas do jogador. Essa imagem é muito engraçada. É boa, né? O cara com a cara no braço do juiz, xingando o braço do juiz. O aproveitamento do árbitro venezuelano em pênaltis nessa noite não foi muito bom, Dom Carmo. Não. Ele ele marcou o que não foi e não marcou o que foi. Não brilhou. Mas esse aí... Vamos combinar que ele é fraco, né? Vamos combinar que ele é fraco. Ele é árbitro FIFA e tudo, mas ele é um venezuelano. Ele é muito fraco como juiz, né? Apita jogos de Libertadores direto. Ele não... E é fraco, né? Talvez tenha sido a primeira vez. Mas ele é ruim. fraco. Continua Talvez fraco. tenha sido a primeira vez dele no VAR também. Enfim. Talvez não tivesse experiência em VAR? Mas ele trocou tudo. Talvez, tá? Trocou tudo. É um jogo teoricamente fácil de apitar, né? Não tem nenhum grande... Ninguém atrapalhou, né? A vida dele. Nenhuma grande pressão, Mas nada. o cara errar em amistoso é dureza, hein? Precisava de VAR. Acho que é bom até pro árbitro treinar também, né? Pros jogadores. Agora sim, né, Led? Brasil e Catar, o cara errar num amistoso desse, realmente, tem que caprichar, hein? Vai demorar a fazer outro Brasil e Catar. América, né? Tá valendo. Vamos mostrar só uma análise tática do gol do Gabriel Jesus, mostrar essa movimentação do lado direito do Brasil, como funcionou bem hoje. Essa bola que começa com Daniel, Richarlison e Gabriel. E o Gabriel teve tempo para pensar também, né? Tem bastante espaço ali nessa zaga, apesar dessa linha estar razoavelmente bem posicionada, a linha de defesa do Catar. Razoavelmente. É que ele ataca pelas costas do zagueiro. O mestre espanhol do Catar tem que arrumar essa linha defensiva aí, que tava a confusão. O Mister danada. vai ter trabalho. O que você destaca nesse lance, Lédio? É com 5 jogadores, né? É isso que eu faço, uma linha de 5, mas tá desordenada, né? Então, a bola do Daniel quebra a linha, que já estava meio quebrada, né? E aí fica mais fácil para a projeção do Richarlison. E o zagueiro que está acompanhando o Gabriel, ele acompanha o lado da bola e dá as costas para o Gabriel passar, né? Ninguém é Não é nem gol de atrapalhado. amistoso, gol quase de treino esse aí, né? Ninguém é atrapalhado, né? Nem o Daniel, nem o Richarlison, nem o Gabriel para finalizar. Nem o juiz errou nessa aí. Implicância. Amigos, vamos nessa. Milton, Nori, Muricy, grande abraço para vocês. Boa noite, bom descanso. Valeu, um abraço. Boa noite. Um abraço, amigos. Abraço. Valeu, Muricy, Noriega e Milton.